tudo bem? Estamos de volta hoje com mais uma live, mais uma entrevista que eu acho que é uma voz que marcou a vida de muita gente, inclusive a minha, né? Não tem quem não se lembre disso, que é o nosso querido Ulisses Bezerra, ninguém mais, ninguém menos que o Shun de Andrômeda, que vai completar aqui o nosso trabalho feito com os nossos queridos aqui, ó. É o Shiryu de Dragão, que foi o Elcio Sodré, o Yoga de Cisne, que foi o Francisco Bretas, e o Ike de Fênix, que foi o Leonardo Camilo, né? E hoje a gente vai trazer o Ulisses, que foi ninguém menos que o Shun de Andrômeda, que na verdade, né, quem acompanhou a saga original sabe muito bem que, além de tudo, o Shun também é a encarnação de Hades, ou seja, é o vilão mais absurdo de todo o seriado. Então, e olha aí quem chegou, o nosso querido Ulisses, o eterno Shun de Andrômeda. Esse cara é simples, não basta ser o Andrômeda, você tem que ser o Hades. Então, deixa eu pesquisar aqui, que ele não está aparecendo para mim. O nosso glorioso aqui não está aparecendo o Ulisses ainda aqui para mim. Já sabemos que ele está assistindo, mas o nosso querido Instagram não está me permitindo abrir a chamada de vídeo. Só um minutinho. Ulisses, você está conseguindo ver a gente aqui, ouvir tudo numa boa? Porque para mim não está aparecendo. Agora apareceu você aqui na lista. Pequeno delay do nosso glorioso Instagram. Alô, Opa! alô, alô. Oi! Acho que a internet está com algum atraso, mas a gente vai resolver isso, galera. Isso aí. Ele parece que teve uma queda aqui da conexão, mas já deve estar voltando já. A gente poder prosseguir aqui o nosso trabalho junto aos Cavaleiros de Atena. Né? Eu queria dizer, galera, que para a semana que vem a gente já vai começar uma nova série de dubladores, né, que trabalharam em desenhos animados que marcaram a nossa época, né? E semana que vem a gente vai ter ninguém menos aqui do que a Marisa Leal, que fez a Willy Kitty de Thundercats, fez a voz do Baby Sauro, da família Dinossauro, fez... Ela faz, né, a Pequena Sereia, a voz da Ariel. Cara, ela tem muito trabalho. A Dot do Animaniacs, enfim.
vários trabalhos dela, que vai ser nossa convidada de domingo que vem. E hoje nós estamos escalando o santuário. Salve, mestre Ulisses. Salve, beleza? Tudo bem? Beleza, tudo bom. Só que a câmera tá de lado pra gente. Assim? Agora tá perfeita. Calma aí, deixa eu tentar me posicionar melhor aqui para Tranquilo? mais fácil aqui a transmissão. A gente bater esse bate-papo bacana com vocês. Tranquilo. O nosso glorioso e eterno Shun de Andrômeda. Nossa. Calma aí, que o negócio tem que ajeitar aqui. Sabe que Tranquilo. essa tecnologia não é da mais forte da minha. Eu acho que agora vai dar certo. Hein? Periga dar certo agora. Acho que vai. É que eu tenho que sentar aqui. Galera, olha aí. Nosso querido Ulisses já tá na área já. Agora ficou baixo demais. Dá para ver aí? Tá, dá pra ver. Tá todo mundo conseguindo ouvir também bem? Ver bem? E Tá bom aí, pra geral? beleza? Beleza, mestre? Que prazer tê-lo aqui conosco. É Prazer uma falar com honra. vocês. A galera tá toda aí. Que bom, que bom. E eu ia começar o nosso bate-papo, né? A gente trazer também um pouco do seu trabalho, que não só se limitou, logicamente, aos cavaleiros, teve muita coisa bacana para a gente poder falar. Inclusive, a gente citou você aqui, né, quando eu tive o bate-papo com o Leonardo Camilo. Ah, Impossível, né? E ele nos brindou até com uma. Isso aqui foi uma foto que ele tem nossa, do pé de laranja lima. do pé de laranja lima, exatamente. E É, é exatamente desse trabalho que eu acho que acho que foi o primeiro grande trabalho teu que atravessou o tempo, né? É uma obra que, bicho, tem um alcance absurdo, né? o pé de laranja lima realmente até hoje ainda tem um pessoal, amigos no Facebook que fala, vocês se encontram, vocês falam, como é que foi a novela? Outro dia uma pessoa queria saber onde era a praça da novela. Eu falei, putz, eu era Olha que moleque, bacana. eu sabia que a gente ia para São Lourenço da Serra. Entrava lá e tinha a igreja só. Caraca. E você, né? Assim, é chover no molhado a gente falar de talento, porque você é o mais velho de uma trinca de irmãos que seguiram e se destacaram na dublagem, nessa arte de brincar com a voz, que eu falei ontem até com o Nelson Machado. E você começou bem novinho, começou atuando, né? Na verdade, na novela, né? Na verdade, eu comecei desde bebê, na verdade. Eu trabalhei no trabalho, fiz comercial desde bebê. Eu sempre brinco que eu falo assim, não é que eu era o bebê mais bonito, era o bebê que tinha. Então, fiz Bebê Johnson, fiz o comercial da Kellogg's. Aí depois eu consegui. Eu trabalhei ainda na Tupi, tinha um programa chamado Gente Inocente, que era completamente do Gente Inocente, que foi a Globo que fez. Era um Uhum. programa tipo Zorra Total, feito por criança, que passava por volta das 5h30, 6 horas da tarde na Tupi. Aí, e depois a gente estava ia fazer o Clube do Mickey aqui no Brasil, porque teve o Clube do Mickey, já chegou a hora do programa, que era feito com as crianças dos Estados Unidos. Eu estava nessa produção aqui no Brasil quando a Tupi fechou. E aí, eu sempre falo, e aí fiz uns programas na Tupi, chamava Casal Certo, Casal Errado, que era tipo um Grande Família, eu era um dos filhos. Tinha o Sossega Leão, que também era um outro negócio, um outro programa. Mas eu falo que eu trabalhava na linha de show, né? Porque era programas não é dramático. Eles falam linha de show porque é comédia, é entretenimento. E aí, eu saí da Tupi e fui direto para Bandeirantes para convidado para fazer a novela, o Pé de Laranja Lima.
E no Pé de Laranja Lima tem uma história engraçada. Na verdade, eu ia fazer o Zezé. E o que aconteceu? Chegando lá, porque eu já fui, me contrataram, coisa e tal, na apresentação do elenco eu fiquei mais alto do que o Alexandre Raimundo. E aí eles falaram, putz, e agora? Ah, não tem problema trocar o personagem? Não tem problema. Não mexendo no salário, como diria. Não tem problema. E aí eu fiz o Totó em vez do Zezé. Mas foi um grande prazer trabalhar lá. Foi a minha primeira novela. Assim, para mim, eu sempre falo, quando eu vou para a linha de novela, que eu me considero ator. Não que antes eu não fosse, mas a carga dramática é diferente, porque quando você faz novela, o sentimento é muito. Você não pode ser canastrão, você não pode exagerar, é tudo muito preciso. E de lá para cá, a carreira de ator full time. Aí depois eu fiz mais outras novelas na Bandeirantes, na Globo. E aí eu ganhei prêmio na Bandeirantes na novela Os Imigrantes. Ganhei a PCA. Fui premiado também por outras entidades. Então é uma vida bastante. Eu vou falar que tenho muita honra do que eu consegui construir. E no meio de tudo isso surgiu a dublagem. Porque aqui em São Paulo, assim, a gente tinha até os anos 80, final, metade dos anos 80, você ainda tinha muita novela feita pela Bandeirantes, pela própria Globo, você tinha o Núcleo São Paulo aqui, que tinha, na época, Caso Verdade, Telecom, Teleconto não, era Caso Verdade, Você Decide, então era feito uma produção em São Paulo e uma produção no Rio. E aí fecharam o núcleo de São Paulo. A gente, como ator, fazia teatro, coisa e tal, e putz, vira e mexe, fazia uma dublagenzinha, mas eu não dublava, não vivia de dublagem. Eu ia lá, fazia uma participação hora no programa, coisa e tal. E quando acabou esses... e eu fazia muita publicidade também. E aí, nisso, o que aconteceu? Toda vez que eu fazia publicidade, a gente tinha que dublar o nosso comercial, porque o som direto era muito ruim. E você dublava onde? Nas empresas de dublagem. E aí o que acontecia é que o pessoal falava assim, falava para minha mãe, põe esse menino para dublar, deixa ele dublar, não sei o que lá. E assim a gente começou. E aí depois que eu entrei para dublagem, o ramo artístico não era tão glamorizado como é hoje, ninguém queria estar nesse meio. Aí eu comecei a ficar na dublagem e fui ficando, e a gente, ao longo do tempo, o serviço de dublagem, o pagamento de dublagem foi muito mais valorizado, e a gente está tendo patamares melhores. Eu fui ficando, e ator nunca, o ator nunca é contratado, né? Você trabalha, ganha. Mesmo na televisão, quando você é contratado por uma novela, você é contratado por 4 meses, depois você fica estendido a 2 e depois você está desempregado. Então, a dublagem foi um local onde a gente sempre tem uma constância. Apesar de você não ter nenhum contrato, você tem um trabalho constante. Todo dia você trabalha e você sabe o quanto você vai ter naquele mês ou na sua carreira. Então, a gente foi ganhando patamar e você vai gostando. Na verdade, eu falo em termos de dinheiro, mas, na verdade, você pensa sempre... Porque é uma coisa que é muito legal da dublagem, e é uma coisa na qual aí o pessoal fala, pô, você não aparece muito, você não divulga muito, porque eu acho que o dublador não tem que se divulgar. A grande magia da dublagem é você pode reconhecer minha voz, reconhecer meu talento, mas eu não tenho que ficar me divulgando, porque o anonimato é importante, porque na hora que você assiste um desenho, um filme, você não quer ouvir, é Ulisses. Você quer escutar um filme falado em português. Putz, você pode reconhecer meu trabalho, pela pronúncia, pelo jeito, deve ser Ulisses. Mas, na verdade, não. A gente quer que o ator fale em português e a obra chegue nas pessoas. E o anonimato é importante, porque imagina que você tem lá, sei lá, vou falar nós, homens. Você conhece lá, você quer pensar na Jennifer Lopez, sei lá,
uma atriz bonita, sei lá. Aí você fala, nossa, que mulher, que voz, que você escuta ela em português. Aí na hora que você conhece a pessoa, e independente, aí você vê, puxa, é baixinha, não é loira, é morena. Ah, não, é morena, não é loira. Então, tira um pouco do sonho que você traz. Eu falo assim, a dublagem é parecido com quando você escuta rádio. Quando você escuta rádio, você imagina o Uhum. locutor. Aí o cara tem aqueles programas, tinha, pelo menos, não sei, eu não escuto mais rádio. Você tinha o locutor que fazia à noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Aqui, Love Song, não sei o que lá. Pô, você fala, nossa, que voz. Aí você encontra com um cara, putz, você perde todo aquele sonho do. A magia. É, a magia. Então, a magia é importante. Por isso que eu acho que é importante o anonimato, assim, não ficar, olha, sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo. Uhum. E, na verdade, se eu quisesse, eu teria ficado na TV. Se era o holofote fosse algo principal. É importante a gente reconhecer, ser reconhecido pelo trabalho, é importante. Quando o pessoal pede para falar, a gente fala, mas não ficar divulgando, olha, sou eu que faço isso, veja eu. Não. Putz, o trabalho, a obra tem que falar sozinha, a gente só é parte da obra. Eu acho até que hoje, lógico, né? Como a gente sempre falou com todo mundo que teve aqui, até o Nelson Machado também, que é do Chaves, né? Do Kiko do Chaves, a gente estava comentando ontem. E o Cavaleiros ele foi um grande marco na vida do dublador, né? Que teve toda essa procura, toda essa o estrelato, vamos dizer assim, colocando dessa maneira, do dublador, né? Veio a partir de Cavaleiros. Mas a gente. Eu ainda vou falar de Cavaleiros porque não tem como a gente não falar, né? Então, na verdade, a gente sempre fala assim, pelo bem ou por sorte, o Cavaleiros marca uma nova década na dublagem, uma nova era na dublagem. Porque até então, você tem dubladores muito mais antigos, renomados, que até hoje dublam, que nunca tiveram acesso ao público. A gente começou a dublar os Cavaleiros e, na época, eu vou falar que nós éramos todos molecões, jovens, todos solteiros, sem muito compromisso, digamos assim. Então começou assim, a gente dublava, aí surgiu um churrasco na casa de alguém. Ah, um fã quer fazer um churrasco com vocês, não sei o que lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a gente foi nisso, aí começou a surgir os primeiros eventos com poucas pessoas, foi crescendo, a gente foi viajando sem muita noção do que era isso. De repente, todo mundo era fã dos Cavaleiros, a gente viajou o Brasil inteiro já, e teve gente que quer ser dublador. Ele não quer ser ator, entre aspas. Tem que ser ator, é óbvio. Mas Sim. o grande barato... Não, assisti a vocês, eu queria ser dublador como vocês. Então, os Cavaleiros marcam uma nova vida, um novo momento. E eu falo assim, eu tive sorte de fazer parte desse elenco e ser um elenco aberto, no qual a gente proporcionou essa chegada das pessoas a nós. Eu lembro que uma vez eu estava dublando na Gota Mágica, eu cheguei lá, era 6 horas, eu recebi uma ligação e o dono do estúdio, o Mário Lúcio, falou, olha, eu preciso que você atenda essa ligação, porque é de uma menina, não sei o que lá, a mãe dela trabalhava numa grande corporação. Eu sei que eu fiquei 1 hora conversando com a menina. De fã, sim. Não é engraçado. Então você vê que é isso que eu falo, você não precisa se expor para fazer o seu trabalho é reconhecido independente de você aparecer ou não. É. E os Eu queria Cavaleiros abordar. marcam isso mesmo. Tem muita gente, tem Sim. muito dublador que Eu começou. queria. O som tá Pode... falhando. Não, eu tô ouvindo, pode falar. Tá, é que o teu som às vezes deu uma picotada aqui, eu achei que tu tinha terminado o raciocínio, desculpa. Um do trabalho que você fez, cara, que eu cansei de ver esse filme e não deixa de ser marcante, é o Quero Ser Grande, cara. Aquilo ali não tem como a Nossa, gente. esse filme Você sabe que outro dia, sei lá, coisas de um ano aí, passou na Telecine. Aí eu estava de madrugada assistindo. Nossa, eu falei assim,
E eu gostei do trabalho, assim, pensando que eu fiz isso há... E eu não estou falando que eu gostei só do meu trabalho, eu gostei da dublagem no geral. Eu achei muito boa mesmo. E você se envolve na dublagem. Então eu gostei. Foi um dos filmes que realmente eu gostei bastante de ver. Eu sempre falo que É, tem um monte de filme que cai no arquivo morto, que a gente nunca sabe para onde foi, para onde foi. Tem filmes bem bacanas que eu dublei. Tem um filme que eu nem sei o nome, é assim, porque você dubla, vai esquecendo. Era de Remo, era muito legal. Quem dirigiu foi até o seu Hélio Vacari, mas só que eu não sei o nome. Eu lembro que eu fiz o protagonista, mas foi um trabalho bastante difícil, mas eu não lembro o nome do filme, eu nunca vi esse filme. Mas, assim, para você ter ideia quanto a gente trabalha. você costuma assistir às obras que você faz, os trabalhos que você dubla? É assim, a gente acaba não tendo muito tempo de assistir produção, porque a gente trabalha geralmente, eu começo às 9, vou até 10 da noite, então sobra muito tempo, pouco tempo para. E ainda como a gente dirige, a gente chega no final de semana ainda tem que assistir o filme que a gente vai entrar durante a semana para dirigir, porque eu pego o filme, eu assisto inteiro, assisto 2 vezes antes de entrar no estúdio, para saber a tonicidade, quem eu vou escolher, qual ator eu acho é melhor, é melhor para aquele personagem, não é o que é o melhor dublador, que encaixa melhor as características Uhum. artísticas para aquele personagem. E às vezes você não tem aquele personagem e aí não tem aquele ator, você tem que trocar aquele ator por outro. E tem uma coisa importante que eu falo assim, na hora que você vai escolher o elenco, você tem que pensar na composição harmônica das vozes. Senão você às vezes põe 3 vozes muito parecidas para o público. A gente que está meio que assistindo, ok, mas tem um pessoal que tem a dificuldade da audição ou tem problema, então fica tudo da visão, aliás, fica para eles fica tudo igual. Então é muito ruim, Confunde, né? confunde os personagens. Então você tem que pensar nessa mescla de voz e às vezes você põe uma pessoa muito madura para estrelar, do outro lado não pode ter uma voz muito pequena, que a gente fala, senão fica uma menininha contracenando com um tiozinho ou uma tiazinha contra. Você tem que pensar na harmonia das vozes, porque isso torna o filme gostoso. Porque se eu ponho só, às vezes assusta. Então você tem que pensar na harmonia. Claro que a gente tenta sempre chegar próximo à voz original, mas você tem que pensar nessa composição para o som ficar gostoso. Assim, eu não entendo nada de música, mas eu vou dar um exemplo assim. Na orquestra, você não pode ter só violino. Você precisa do violoncelo lá, dando peso. Sim. Você precisa para dar vida à orquestra, senão fica chata. Você não consegue escutar mais do que 10 minutos. Então, isso também Sim, você sim. pensa no conjunto harmônico da voz, das vozes. Isso é interessante, é a visão, né, já do diretor, né, e dublador, né, dando essa visão que muitas vezes a gente não, aqui de fora, você não imagina que passa por isso. Isso acontece no filme e no desenho também, nos desenhos, games e tudo mais? Assim, eu vou falar por mim, né? Eu tento pensar sempre nessa harmonia, para você, porque se você põe todas as vozes, imagina no desenho, chega uma hora que você não quer escutar e às vezes você precisa de uma outra voz para chamar a atenção, porque torna repetitivo aquele som. Então você pensa nisso. Hoje em dia a gente tem muita coisa, assim, eu que atravessei décadas, antigamente você não tinha essa coisa de todo mundo conhecer a obra. Dificilmente as pessoas conheciam a obra. Você tinha uma coisa muito mais livre para criar as vozes. Como se você pensar, e não estou querendo fazer nenhum... Você pensa na voz dos Flintstones, aquelas vozes não seriam feitas hoje. Você pensa no próprio no Scooby-Doo, lá do Orlando Drummond, aquela voz não seria a que era hoje. Porque se você pega no desenho, não tem nada, no desenho original não tem nada a ver. É verdade. E o trabalho dele é fantástico, o trabalho de criação, de
de vestir o personagem, todos esses eram muito criativos demais da conta. Mas hoje em dia não. Hoje a gente fala que a gente trata um produto. A gente não sabe a extensão desse produto. Então, quando vem um desenho, daqui a pouco, se o desenho fizer sucesso, ele tem que ser igual no mundo inteiro, porque ele vai estar no Japão, e você não pode tirar a magia das crianças, principalmente. Então, imagina se você pegar... A Disney já fazia isso há muito tempo. A voz do Mickey é igual no mundo inteiro. E vira e mexe, você tem a renovação do elenco, porque a voz vai ficando velha, vai ficando... Olha. Por mais que você tenta pôr agora, não dá. Então, você tem essa renovação do elenco para manter sempre o mesmo padrão no mundo inteiro. Então, é um produto. Então, o Mickey fala todos os idiomas. E quando você vai na Disney, você fala, não, pô, é a voz do cara mesmo. Só está falando outro idioma, porque é a Terra. É verdade. Então, todos os produtos hoje em dia têm essa preocupação, porque pode virar um produto mundial. Então, as vozes têm que ser muito iguais. Então, você tem hoje essa menos liberdade que a gente fala para fazer. Mas, isso são os personagens principais. Mas aí você tem, sei lá, vamos pegar a Bob Esponja, tem o Peixe 42, aí você pode pirar um pouco na voz, você pode brincar um pouco mais. Mas tem coisa hoje muito... que a gente tem que ser muito próximo para não dar essa distorção. Sim. E, assim, uma coisa que é interessante é que você, além de ter vestido outros personagens, você conseguiu vestir um grande nome da Marvel, né, cara? Que hoje em dia a Marvel tá na crista da onda, vamos dizer assim, né? Em termos de cinema, enfim. Sim, sim. O cinema revitalizou. E a animação que você fez é uma animação que, assim, para quem não tinha muito. Era uma época que você não tinha tanto material dos super-heróis vindo assim, produzido naquela época, né? Foi, eu acho que, talvez junto com o Batman Animated tenha sido uma porta para muita gente, né? Eu fiz o Homem-Aranha e foi bastante desafiador, porque era um desenho, e na época eu tinha acabado de operar o joelho. O pessoal sofreu comigo, porque foi feito na Dubla Vídeo, e lá na Dubla Vídeo tem uma escadaria enorme. Aí eu não podia nem dobrar, porque o joelho estava todo engessado. Duro. Não tinha como. Uhum. Era da cintura até o pé, total. Então aí os caras me subiam no colo, mas foi bastante desafiador. Porque quando você pega um personagem como esse, é muito difícil você não pode contaminar o personagem de maneira como eu vejo. Você tem que seguir a obra lá e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande de não deixar ele bobão. E é complicado, assim. Então, tem que dosar bem para a gente poder fazer. E, na verdade, assim, antes já tinha o Mauro Eduardo já tinha feito o Homem-Aranha. Então, é um personagem que vira e mexe, troca de personagem, de voz. Que, na verdade, até meio... Assim, a gente fala, pô, poderia ser feito pelo mesmo ator, para não gerar isso. Mas a gente entende também essa renovação das vozes. Não dá para a gente... não, era meu esse personagem. Não. Eu sempre falo, o personagem nunca... tudo que eu dublo não é meu. É da empresa, a empresa escolhe, eu sou um mero ator que fui escolhido para fazer a voz daquele momento. Então, eu não sou o cara. Eu sou o Ulisses emprestando meu talento naquele personagem. Eu diria que vocês, né, o dublador, ele é o responsável por dar vida, né? Como o Camilo falou aqui na entrevista com ele. Senão ele é só um desenho mexendo a boca. Quem dá toda aquela... A vida são vocês, é um trabalho muito legal. E uma coisa que... Um outro personagem que tem aquele famoso jargão, que puxa. Esse para mim, é meu primeiro grande presente na dublagem, porque eu fiz teste para esse personagem.
E quem escolheu a voz, na verdade, foi o Charles Schulz, cartunista. Quando a voz foi escolhida, foi mandado para lá, e aí ele escolheu a minha voz. Eu sempre falo Caramba. assim, e eu era novo em dublagem, não tinha nem muita bagagem assim para encarar um personagem desse de complexidade tamanha. Mas ao mesmo tempo, assim, eu sempre falo, a minha veia artística falava alto, eu era uma voz nova, eu era novo também, então batia, tinha um match com a voz do ator que fez lá e com a característica do personagem. Então para mim foi um grande prazer fazer esse personagem e desafiador, né? É que quando você é criança, tanto você nem entende muito, mas hoje, vendo a história, coisa e tal, você fala, pô, que demais que eu fiz, né? Não, uma obra que marcou também, né? Snoopy, o Charlie Brown, enfim. Agora, uma pergunta que eu acho que você não vai conseguir me responder. Por que que ela sempre puxava a bola na hora do Charlie Brown chutar? Ah, mas o pessoal hoje em dia fala de bullying. Bullying existe desde sempre. O grande problema é como a gente lida com as situações. O que eu falo hoje em dia, os pais terceirizaram muito a educação. Então, está sofrendo bullying. Na verdade, se você pensar na vida inteira de todas as crianças, todo mundo sofre bullying. É provocado aqui, ali. O problema é que sei lá, o problema está que antigamente as mães estavam sempre juntos e levava de letra, a gente resolvia as coisas. Hoje em dia é tudo, não sei o que lá, vou sofrer. Então, falta um pouco do acompanhamento dos pais perto das crianças, para a gente tirar esse bullying, e esse bullying passa batido. Não estou falando que seja. Não estou falando que em momento algum que a gente deva fazer bullying. Uhum. Mas era uma coisa. Pô, lembro que e eu posso falar que eu também fiz, como sofri. Você tinha um cara que usava óculos, falava, 4 olhos, não sei o que lá. E, putz, você dava apelidos maldosos, que continuam dando hoje em dia, mas só que a gente tinha os pais para nos apoiar, falava, é assim, pensa nisso, coisa e tal. E a gente passava isso batido. É verdade. Antes da gente entrar ir mais a fundo aqui no nosso querido Shun de Andrômeda, que é a obra mais famosa, eu queria convidar todo mundo que está aí assistindo a gente também a curtir a nossa página aqui, né? Seguir nossa página aqui no Instagram. A gente está sempre trazendo entrevista com a galera. A gente hoje está encerrando aqui um ciclo dos Cavaleiros, onde a gente já teve o Shiryu, o Yoga, o Ikki, hoje a gente tem o Shun. Semana que vem a gente vai começar um outro ciclo. A gente vai ter a Marisa Leal aqui com a gente também, que tem uma carta de personagens absurda, né? A gente trabalha com quadrinistas, desenhistas e tudo mais. O Mike Deodato, da Marvel, que foi da Marvel 25 anos, também já esteve aqui com a gente. Então, curte a gente aí, acompanha, que só vem coisa maneira. Cara, como é que como é que o Shun chegou até você, né? E você já tinha você teve alguma noção prévia, assim, o cara é assim, assim, assado, ou faz aquele negócio, cara, tem um negócio aqui para fazer, vem aqui e faz? Na verdade, a história dos Cavaleiros, não sei se o pessoal já contou, mas a história dos Cavaleiros é muito doida, porque foi um desenho que veio junho, julho para ser dublado. Na verdade, trouxeram 12 episódios. Qual que era a estratégia que estava por trás dos Cavaleiros? Eles iam trazer os Cavaleiros para passar na rede Manchete na época, ia passar agosto, setembro, para vender boneco em outubro para os meses das crianças. Essa era a logística. E não tinha menor... Putz, você vem aqui, vem fazer um negócio aqui japonês, coisa e tal, mas está dublado em castelhano. Meio que era isso. E aí, ao longo disso, a gente começou a dublar os 12 primeiros episódios e começou a passar na rede Manchete, começou a fazer um sucesso. E os caras foram trazendo. Então a gente praticamente dublava uma semana, 3 dias depois já estava no ar. E foi assim.
Tanto é que, bom, claro que eu não vou lembrar, mas alguém pode lembrar, que passava, vamos reprisar os melhores momentos desses primeiros negócios, vamos, porque não tinha frente de produção, porque a gente estava meio que dublando, porque eles trouxeram meio que, puta, virou sucesso isso aí, vamos dublar, vamos dublar. Tanto é que a venda dos Cavaleiros, e os Cavaleiros que eles trouxeram para vender em outubro, não tinha nada a ver com o desenho que a gente estava dublando propriamente dito. Era das outras sagas. Sim. E aí fez um baita sucesso. E a gente foi começando a conhecer o personagem ao longo do processo. Não tinha, olha, esse personagem. Não, trouxe aí, ó, vamos dublar isso aí. E aí, tanto é que eu lembro muito vagamente, que eu não sou um cara de boas memórias, é assim, eu lembro que eu dublei o Shun branco e o Shun black. Aquele negócio louco, mas vamos embora, vamos trabalhar, e meio que nem fazia muito sentido. Aí a gente foi começando, e essa coisa do Zodíaco começou a mexer com as pessoas, não sei o quê, e aí começou, e aí a gente foi se aprofundando, e foi acontecendo, virou e aí chamaram a gente para exatamente de ir no churrasco, falavam para a gente sobre sobre os nossos personagens, das coisas, e a gente ia, pô, legal, legal. Tanto é que quando a gente foi redublar, foi muito louco, porque assim, quando a gente redublou os Cavaleiros, foi lá na Alamo, você sabe que o distribuidor queria trocar as vozes, porque ele ia mandar para uma empresa na qual muitos não trabalhavam, e, putz, e pra gente, nós dubladores, a gente nem sabia que ia ser redublado. Aí os fãs começaram a, não, meu, tem que ser as vozes, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí quando veio, nossa, a gente teve um maior cuidado e muito carinho de fazer, sabendo o significado dessa obra para as pessoas. Eu sempre falo que é muito louco, não que eu seja velho, mas eu já estou na terceira geração de pessoas assistindo os Cavaleiros. O pai assistiu, o filho assistiu, e já tem criança desse filho assistindo, porque os Cavaleiros estão fazendo 20 e poucos anos. Sim. Esse lance que você falou da questão da dublagem foi até por isso, né, que eu acredito, eu quero tirar essa dúvida com você, que até o Rubens Otaku botou aqui, que teria sido por isso que, por exemplo, às vezes chegava até a Batalha da Casa de Leão, depois voltava tudo do início? Sim, sim, com certeza. E se lembra que era o primeiro horário que passava os Cavaleiros era às 18 horas, sei lá, 18h30 na rede. Acho que era 6h30. E aí depois começou a repassar pela parte da manhã. E aí o louco, que eu sempre falo assim, a Angélica deve o sucesso dela para ir para a Globo, os Cavaleiros, porque ela que apresentava o programa que o Cavaleiros passava. E o programa dela atingia 1, 2 pontos de audiência, com os Cavaleiros foi para 10, 12. A Globo ficou enlouquecida, meu. Quem é essa menina que faz sucesso? Na verdade, quem fazia o sucesso era o desenho. Tanto é que ela saiu da Rede Manchete nessa época para ir para o... Mas ninguém entende que foram os Cavaleiros que fizeram isso. A que você atribui esse sucesso dos Cavaleiros? Então, para mim, eu vou falar, eu acho, é muito achismo, mas assim, ele veio numa época no qual não tinha nenhum desenho nessa pegada, era sempre uma repetição dos desenhos antigos, e ele tinha muitas características, apesar de todo mundo achar meio violento na época, nossa, que desenho violento, que teve polêmica pra caramba, ele veio numa época que é a renovação total dos desenhos, dos animes aqui no Brasil, trazendo uma linguagem nova e com muito pano, muita coisa por detrás, muita história. Então você tem um lutador de uma maneira, todos os personagens são muito marcados. Não é simplesmente, vamos lá lutar, não. Putz, esse aqui não gosta de lutar, esse aqui tem uma saga assim, esse tem um outro. Então, as pessoas iam se identificando por várias razões. Se você pensar assim, o principal é o Seiya, não, todos têm a sua contribuição muito grande para a obra e o objetivo da obra. Então, isso fez com que todo mundo quisesse.
fazer parte dessa obra. E até é meio difícil entender o desenho quando você não assiste inteiro. Então, essa coisa de que foi super importante, entre aspas, fazer essas mais uma vez, coisa e tal, porque as pessoas começavam a entender muito mais a profundidade e as batalhas do que simplesmente, passou. Não. Eu queria também mandar um alô aqui para o nosso parceiro, o Alexandre, da Canicos Kitsune, que faz aí as camisas da Canicos Moda Nerd, que é um parceiro nosso aqui também no Rio, faz umas camisas maneiras, não é, a minha não ela é zero, mas ele tem tinha do Bombeiro Mascarado, que teve aqui ontem o autor falando com a gente, de vários artistas nacionais aí, quadrinistas e tudo mais. E Ulisses, uma pergunta que eu acho muito, como você falou, vocês começaram sem saber o que era, depois vocês tiveram a redublagem. E como é que foi o ponto onde você, principalmente, que você vivia o personagem, viu que o Shun passou daquele rapaz pacífico a ser o vilão mais cabuloso do desenho, que foi em Hades? Você sabe que quando o pessoal falou do Hades, eu fiquei esperando pra caramba para chegar, porque ia ser um desafio muito grande de mudar a voz, o tipo de interpretação e atingir. Tanto é que na época o pessoal, vai fazer com outro ator, vai fazer com Ulisses, coisa e tal. E eu fiquei muito feliz de eu ter feito, porque eu acho que eu consegui dar uma diferenciação bastante razoável na característica dos dubladores, dos personagens, e também desmistificar um pouco, né? Porque ele só tem aquela vozinha, corrente de drama, não sei o que. Aí você faz aqui uma coisa mais densa, então mostra também uma outra versatilidade minha como ator. Então é super legal. Eu estava até revendo hoje, antes da gente conversar, que me veio essa pergunta, eu falei, aí fui dar uma conferida na hora que ele fala, não me toca, Cavaleiro de Pegasus. Eu falei, putz, grilo, você vê que teve ali, mudou. Houve o câmbio total e foi um trabalho que achei muito maneiro, essa mudança, e como você falou, mostrando a versatilidade do Ulisses como dublador, né, e ator. Isso que eu acho que é importante quando você trabalha ou quando a gente põe a voz. Eu sempre tento falar assim, claro que sempre vai aparecer um pouco do Ulisses, mas a ideia é não aparecer o Ulisses, e sim o personagem tal, aquele ator. Eu estou fazendo aquele ator, aquele personagem. E aí é claro que, independente de como a gente faça, sempre vai aparecer um pouco da minha voz, um jeito de falar de uma frase. Eu falo assim, por mais que a gente tente enganar, chega uma hora que a gente solta uma frase, um jeito de falar que é nosso, que é único. Não tem jeito, mas esse é o grande desafio. Porque fazer tudo na minha voz, tudo onde é confortável para mim, é fácil. Eu faço assim, no sentido, tranquilo, vou fazer aqui, sim, vá. Não, mas o barato é se envolver no personagem e deixar naquele diapasão lá. Qual foi esse? Só fazer uma pergunta, Cadu. Aqui o pessoal está perguntando o que você sentiu quando mudaram o gênero do Shun na série do Netflix. Eu ainda ia chegar nessa. Essa é uma pergunta recorrente e eu sempre falo assim, eu acho que eles, na minha opinião, erraram muito poderia ser um outro personagem, tudo. Não pelo... para mim, em termos, eu vou falar financeiramente, não muda quase nada. A gente ia ganhar, sei lá, R$1.000, não que R$1.000 não faça, mas não muda no nosso dia a dia. Mas eu acho que para a obra em si mexe muito. Poderia ser outro personagem, por mais que você queira dar podia criar alguma coisa nova para mexer, porque eu acho que em obras consagradas você não mexe. Sei lá, você não mexe na história lá Viadão, você não vai ter lá, não, agora chegou um outro cara aqui. Não, tem obras que você não mexe. Mexer no Harry Potter. Não mexe no Harry Potter. Você pode criar mais uma frente, um novo capítulo, mas não ali.
Inclusive, né, no Cavaleiros houve uma. Eu ia até botar aqui, né, que teve toda uma mitologia criada naquela primeira série e que foi quebrada agora, como por exemplo, a mudança do Shun, teve a questão das máscaras das Amazonas, que aí a galera que assistia e lembra disso vai concordar comigo, a história ficou muito condensada, né? Não, e o pior que eu acho é que, assim, nos Cavaleiros, todos passavam por treinamento, luta, árduo, para poder conseguir ter o poder, vamos dizer assim. E, na verdade, o que aconteceu? O cara do nada recebia lá o poder, sei lá. Então, Hum. deixa daquela coisa de você, você tem que exercitar, você tem que treinar, você tem que se esforçar para ter essa condição. Já que a gente falou dessa mudança dos Cavaleiros, como foi? Teve uma passagem de manto do Ulisses para Úrsula, que por sinal eu queria já deixar aqui também um convite para a Úrsula vir aqui fazer uma live com a gente, ela que agora faz parte desse Da saga do panteão dos Cavaleiros também, entre outros que ela faz também, o Naruto e por aí vai. Queria deixar o convite também aberto aqui para ela, mas como é que foi essa passagem de manto? Putz, na verdade, meio que ela perguntou, putz, ó, me escolheram, coisa e tal. Não, beleza. A gente, na verdade, a gente acaba não falando muito dos nossos trabalhos, porque nem dá tempo, porque ela também dirige, eu dirijo. Então, e a gente tenta ao longo da. Porque, como nós somos irmãos, apesar de a gente mora em casa diferente, eu tenho minha família, ela vive lá. Então, não dá tempo de conversar. E quando a gente encontra, a gente raramente quer conversar sobre trabalho, e sim mais o núcleo familiar, para a gente, porque senão vira, no bom sentido, uma neura só. Vou falar de trabalho. Reunião de Não, negócio. não, então a gente tenta dar uma variada aí para não ter esse problema. A gente falou aqui, né? Até um colega botou aqui a respeito das vozes serem as mesmas e tudo mais. A gente se acostuma a ouvir aquela voz e associá-la diretamente ao personagem. E você teve a oportunidade, né, de ser o dono do estúdio, onde a gente teve uma redublagem de uma. Na verdade, foi uma redublagem, né? Foi, na verdade foi. Mas você se preocupou, eu não sei como é que funcionou isso, que foi a dublagem do seriado do Chaves, que foi para o Multishow. Na verdade, assim, a gente, eu como estúdio, eu só emprestei o estúdio. Quem fez o projeto era putz, eu não vou lembrar o nome da empresa agora, do Peterson, Uhum. da Rio Sound, não era eu não sei se era da Rio Sound ou se já era agora Veracruz. Som de Veracruz, eu não sei qual das duas, que iam dublar. E aí eles perguntaram, putz, você pode dublar lá no seu estúdio, coisa e tal, porque a gente quer manter as vozes. Beleza, não tem problema, a gente faz essa parceria, porque todos os talentos, digamos assim, estavam lá. Estão lá em São Paulo, trabalhando na nossa empresa, então a gente entrou meio que na parceria. A gente não teve, vou falar, poder de influência, nem nada. A gente só ajudou a realizar a obra. Então vocês também têm a sua parcela de culpa, vamos dizer assim, nesse trabalho, porque, pô, realmente, se você pega uma dublagem cânone, vamos dizer, como foi a de Cavaleiros e tudo mais, e você muda, eu acho que descaracteriza demais, cara. Não pode. É assim, quem gosta de Chaves é Chaves. Não dá para você pensar Chaves sem ser aquelas vozes, coisas e tal. Claro que tem as pessoas que já faleceram, sim, mas as que estão aí tem que manter. É clássico, clássico não se mexe. Tanto é que o pessoal fala assim, putz, tal filme vai ser redublado, coisa e tal. Calma aí, caiu. Opa! Voltei, tô vivo. Tá tranquilo. Mas eu sempre acho que enquanto der para manter a mesma voz, mantém-se. Porque, mas seria outras vozes. Ok, virou um clássico. Essas pessoas novas não conheceram. Mas quem geralmente vai indicar um filme,
por exemplo, você pega as Cavaleiros, quem vai indicar para criança assistir é o pai. Uhum. Se o pai não gostar, ele não vai, ah, não, putz, tá ruim, filho, vai, né, papai errou, coisa e tal, não vai deixar assistir. Então, clássico, para mim, não deve mexer. Ah, mas caiu a qualidade do áudio. Tenta fazer com o elenco que existia, porque era bom, foi bom. Se foi bom, os caras sabem fazer. Pode ficar um pouquinho mais velho, a menos que seja uma voz muito, que virou estrondamente velha, o resto dá para a gente manter. Isso é um pensamento meu, né? Não só seu, mas... Não existe uma regra que você possa falar, ah, não, é assim, é assado, mas isso é o que eu penso. Ah, eu te garanto, Ulisses, que 90% da galera... Desculpa te cortar, mas assim, você pega uma obra, sei lá, Dom Casmurro, por mais que ela seja passada, você venha fazer hoje, você mantém tudo característica da criação do Machado de Assis. Você não vai, ah, não, mas agora é moderno fazer. Aí já não é Dom Casmurro, é outra coisa. Pode ser baseado em. Então as coisas têm, para mim, obras sagradas têm que ser mantidas. Até para você valorizar o trabalho que foi feito da pessoa que criou. Exatamente. Cara, a dublagem de games é muito diferente da dublagem de desenho? Enfim. Na verdade, a gente nem fala que é dublagem, a gente fala que é localização, porque é completamente diferente o sistema. A gente recebe o projeto, 90% das vezes a gente não sabe nem direito qual game que é. Eu estou falando dos games fechados, mais complexos. Então vem uns bates que a gente fala, vem entregas, que é teoricamente entregue no mundo inteiro. E é assim, precisamos gravar essa, aí você manda todo o seu portfólio de voz, tal cara vai fazer esse homem 32, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e aí vem os arquivos. Você só escuta e grava, escuta e grava, escuta e grava. Não, você não vê. A gente fala que só tem tipo 2% que é já no final do projeto que tem o Cinematic, que são as partes dubladas propriamente dito. E às vezes, esse Cinematic nem está finalizado, você nem sabe direito, é o rascunho do desenho mesmo que a gente dubla. Então aí a gente tem que sempre bater onda, a gente fala onda com onda. Oi, como vai? É só pelo áudio. Então, é um trabalho, eu falo, muito mais difícil, apesar de parecer mais fácil, é muito mais difícil porque quando você faz o pessoal que eu falo, os figurantes falando do lado, entre aspas, meio que ok, mas porque você tem que ter toda a sutileza só de escutar e reproduzir. Você tem um texto na sua frente, você não tem imagem nenhuma, você não sabe nem a ideia do que é. Então é só, vai para a direita, vai para a esquerda, soldado, não sei o que lá, você nem sabe qual é a situação. E às vezes você fala 30 vezes, direita, direita, direita. Você fala, pô, mas já falei, caramba, por que 30 direita? Assim, aí dentro da loucura aí, eu até entendo que é em termos de programação. O cara virou para a direita, daqui a pouco, não! Aí virou para a esquerda, não! Foi para o centro, não! Sei lá, eu penso que é por aí. E eles não repetem, então você tem que gravar fala a fala. Ô, Ulisses, deixa eu te perguntar uma coisa, porque o Instagram ele limita muito o nosso tempo, e para evitar que a gente caia no meio da conversa, a gente está chegando agora em 54 minutos e tal, e normalmente ele me derruba antes de 1 hora. Tá. Eu ia propor a gente fechar esse vídeo e abrir uma nova para a gente poder terminar com mais calma, poder abordar, tá? Até porque tem uma pergunta aqui do Araújo Quarentão falando se você ainda se lembra do tempo das Forças Especiais de Cola quando foi o Salzar Ulisses. Mas essa resposta eu ia deixar para o segundo tempo. Beleza. Beleza? Galera, a gente vai encerrar esse vídeo e vamos abrir um outro logo em seguida para poder continuar o bate-papo com o Ulisses aí, que está também saindo só do ramo de como dublador, falando bastante de direção, como funciona muita coisa aí, enfim. A gente vai e volta rapidinho. 20 segundinhos, só a gente fechando esse, eu salvo e a gente volta. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho.
Fala galera, voltamos para o segundo tempo do nosso bate-papo com o nosso querido Ulisses Bezerra, que está sendo muito bacana, papo bem legal. Esqueci de colocar os fones. Pronto, agora sim. Já estamos voltando. O Ulisses já chegou também, a gente vai voltar para poder falar um pouquinho mais também. Não vamos também nos demorar tanto, porque hoje é domingo, pé de cachimbo. E o nosso. Bem-vindo de volta, Ulisses, para o nosso segundo tempo. Tamo aí. Galera toda pintando aí de volta. A Clara tá querendo saber sobre o Saint Ômega. Putz, não faço ideia. Assim, a gente não acompanha. De fato, assim, muitas obras que... Porque é engraçado assim, no sentido... Porque tem muita coisa rolando hoje em dia e muitos filmes, séries, que todo mundo acompanha. Então é difícil para a gente acompanhar, a gente como dublador, acompanhar tudo. Então, tem dublador que acompanha, sei lá, qual série, sei lá, como que é aquela do Gustavo, que passava na HBO lá, do Trono lá, Game of Game Thrones, of Thrones. outro tem que acompanha não sei o quê, não dá para acompanhar tudo. Tem dublador que é gamers, que gosta de game, então é muita coisa rolando, não dá para acompanhar. E fora isso, cada um tem uma vida particular. Então, eu, por exemplo, eu trabalho a semana inteira e no final de semana a minha vida é meu filho. Então, assim, o pessoal fala, putz, mas não, eu tô no momento de curtir meu filho, eu quero o máximo viver com ele enquanto dá, enquanto eu posso, enquanto ele me quer. Então, eu quero, assim, porque ele é pequeno, então daqui a pouco vai ter as atividades dele que ele não vai querer o pai. Então, a gente... É verdade. Ninguém Isso quer é normal. aproveitar, cara. Então, eu quero o máximo possível que eu fique com meu filho, é o tempo que eu me dedico para fazer. Então, assim, o pessoal fala, putz, você não posta nada, não faz nada. Não, então, eu faço o meu trabalho, quero fazer sempre bem feito e viver minha vida, que é importante também. Eu queria primeiro deixar aqui, ouvir aqui o nomezinho dela aparecendo. A Úrsula está assistindo a gente. Eu queria deixar o convite para você, Úrsula. Depois pode mandar uma mensagem para a gente aí, que pô, vai ser um prazer ter você aqui também. Pô, demorou. Já tá vendo como é que funciona o trabalho aqui, né? Você sabe que é a E primeira vez que eu faço isso, hein? Essa coisa de eu sei. Instagram. Se você olhar aí no meu Instagram, deve ter 10 mensagens, 12 mensagens. Eu geralmente nem utilizo muito a rede social. Então, eu Sim, vou sim, eu falar sei. assim, entre aspas, o pessoal está tendo um grande privilégio, porque geralmente eu É uma não... honra pra gente. E para Eu mim também sei é um disso. grande prazer, assim, no sentido de poder conversar com as pessoas, falar com as pessoas. É que, na verdade, falta um pouco de tempo mesmo, no sentido... Uhum. Eu falo assim, eu vivo para... É super importante ter essa troca com as pessoas, mas eu tenho uma preocupação muito grande no filho que eu estou criando, na família, na minha família, no que eu estou deixando de legado para minha família também. Olha, o Rubens Otaku fez uma pergunta aqui a respeito do Freeza no Dragon Ball Z. Como é que foi fazer um vilão assim tão. Pelo que eu Dragon Ball entendi. não fui eu, não. Ah, Foi o, ele colocou. foi acho que foi o Grinan, se eu não me engano. Tanto é que essa é uma outra coisa que o pessoal fala assim, putz, não aparece muito. Então, eu tenho uma preocupação muito grande nessas coisas de dublar anime, porque como eu fiz um personagem muito marcante, eu não acho muito legal minha voz aparecer em outros animes, no sentido um personagem marcante. Fazer uma pontinha que meio que o Homem 32, que a gente brinca lá, que vai lá, vai, passa aí, vai. Beleza. Agora, um personagem marcante, às vezes é ruim, porque a pessoa vai associar o Shun naquele outro anime, e eu não gosto muito.
Então, eu acho que eu tento reservar esse local sagrado do chum, minha voz só para o chum, para um momento sagrado que eu acho que vale muito a pena. Épico. O chum é épico. Ah, e a dona Flora usando o Instagram da Úrsula para prestigiar, aí, Ulisses. Ó, Olha a Flora aí. ó a moral aí. É. Rapaz, você teve o. Assim, eu acho que é importante a gente divulgar também a questão do estúdio, que você tem também em São Paulo, né? Isso. Você pode falar sobre o estúdio. Na verdade, O... tem duas coisas que a gente hoje em dia toca. A gente tem a Universidade de Dublagem, no qual a gente tem uma preocupação muito grande. Tem muita gente que fala assim, putz, a dublagem ela precisa ser passada da maneira correta para as próximas gerações. Eu vim numa geração na qual a gente aprendia com os veteranos na bancada. Hoje em dia, pelo sistema todo que mudou, a gente precisa passar para as pessoas como é que faz a dublagem. Não é simplesmente encaixar. O quão difícil é, o que tem, o que não tem, o que tem... Porque falar todo mundo fala, entre aspas, mas até que ponto a gente consegue passar o nosso conhecimento para as futuras gerações? Porque se a dublagem chegou num patamar que está hoje, é devido às gerações passadas, que ensinaram muito para a gente. Então, assim, vou citar um nome. Você pega Carlos Campanile, que desde 1960 e lá vai bolinha, ele dubla. O conhecimento que esse senhor tem, Antônio Moreno, que essas pessoas têm, e assim vai, Isaura Gomes, coisa que você não tem como passar, porque tem gente que nunca viu o Campanile dublar, Vacari dublar, Moreno dublar, não sabe nem o que é. Acha que ele faz um bom trabalho. A pessoa começa, isso é só encaixar lá. Não, vê se as pessoas entendem o que é. Então, ensinar de maneira correta e se preocupar com o futuro da profissão é super importante. Apesar de toda a facilidade que temos hoje em termos de tecnologia de som, de estúdio, coisa e tal, mas a gente tem que passar a verdadeira obra que é o dublador. Porque senão daqui a pouco perde a essência. E aí fica qualquer coisa. O trabalho fica tudo igual. Então é muito mais complexo do que simplesmente colocar uma voz. E a gente está lá com o estúdio Unissom Brasil, fazendo uma nova pegada, na qual eu tenho um grande prazer de querer renovar o elenco, dando oportunidade para os novos talentos. Essa é uma preocupação muito grande. Eu falo assim, o grande objetivo meu não é ficar rico, milionário, dono, não, é poder fortalecer novos talentos e que a gente possa inserir no mercado de maneira que venha resultar em bons frutos no futuro. É E eu sempre verdade, falo cara. assim, o talento depende da pessoa. Eu só estou lá para mostrar o caminho, como chegar e o que deve fazer. Porque parece bobo, mas às vezes o cara vai falar, oi, tudo bem? Eu falar, oi, tudo bem? Parece fácil, e é relativamente fácil para a gente. Mas tem uma série de complexidades. Vê se o oi, o cara tá falando baixo, se falou alto, se ele tem uma segunda, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? O cara tá... Então tem toda uma sutileza que você tem que transformar isso de maneira tal que convença o público. Porque eu falo assim, errar nos principais ninguém erra, nas pontinhas é que é o problema. E se você não consegue corrigir as pontinhas no início, você começa a deixar essa pessoa ruim e ela vai crescer na carreira com um trabalho ruim. Então a gente tem que começar a mostrar o caminho para ter um bom dublador no futuro. Ou seja, é um trabalho conjunto, né, que você tem na Universidade de Dublagem e no estúdio, onde você também está aí fazendo procura fazer essa renovação, que eu acho que é aquele negócio, a gente precisa renovar também, porque a gente tem vários monstros aí da dublagem que alguns infelizmente já nos deixaram, e aqui a gente podia citar uma lista quase infinita, né? Sim. Não, De eu falo gente. assim, todo mundo isso é recorrente, assim, a gente vai ficando velho, a gente vai envelhecer, vai morrer, e a gente tem que deixar uma nova geração pensando na dublagem. Eu falo assim, se hoje eu recebi a dublagem paga
Y, X, tem essa qualidade, no futuro tem que ter uma qualidade muito maior. E as pessoas, eu sempre sonho, eu falo sempre, eu sou um sonhador, no qual eu falo assim, o dublador não tem que ser um cara que só tem que fazer vários personagens. Ele pode ganhar bem, baseado em cima do salário do cara lá fora, para ter um salário ok aqui, para fazer poucos trabalhos, mas um trabalho de qualidade, para ter mais dubladores, mais pessoas, e você tá mais envolvido com uma obra que vem. Verdade. Rapaz, eu também não vou me estender muito, também por causa da questão do horário. Ó, tem alguém perguntando aqui rapidinho, se você joga videogame também, cara. Pô, é assim, eu parei no Wii, pra você ter ideia. Agora, com o meu filho que tá começando a descobrir games, coisa e tal, eu vou ter que rejogar isso aí, começar a reconectar. Porque são fases da vida, assim, putz, tem época na vida que você sai só para jantar, tem época na vida que você sai para baladas, coisas e tal. Então, é tudo uma questão de época. Aqui alguém que falou que amava o Berto do Max Berto Max Steel. Steel. Muito legal mesmo. Eu gostava muito de fazer esse personagem. É que tem tanta coisa, cara, que a gente não pode. Se a gente for pegar um pouquinho de cada um, assim, a gente vai ficar aqui 5 horas e talvez a gente não vai falar de tudo. Deixa eu mandar um beijo para. Era Teresópolis? Não, Teresópolis, isso aqui. Teresópolis, um super beijo aí pro pessoal de Teresópolis, aí no Rio de Janeiro. Pô, é super legal. O mais legal da live, assim, desse bate-papo, é você poder falar com bastante gente num único veículo, de vários locais. E, sei lá, o carinho vale muito mais a pena do que qualquer coisa. Como está organizando a pandemia? Tá terrível. Que, na verdade, tem muita gente que a gente fala que está fazendo gravação no home studio e eu sempre acho que o trabalho não fica bom porque, por mais que você tente, assim, não tem ali o feeling do dia a dia, a maneira de você se expressar e você tem que entregar o trabalho, então é muito mais. Não dá para você trocar o toque humano, da relação humana, pelo distanciamento. Ajuda, resolve, mas não necessariamente a gente consegue ter essa essa troca. Porque se o mundo fosse só assim, parou, eu vou viver lá na praia e beleza. Mas a gente precisa das trocas de energia, das trocas do dia a dia para a gente crescer como pessoas e para a gente fazer um trabalho melhor. Principalmente nós que somos artistas, porque precisamos dessa troca, precisamos crescer humanamente para a gente poder fazer o nosso trabalho. Porque senão fica uma coisa muito mecânica. A gente teve aqui, ó, já a Carolina Zambuja falando que teve a oportunidade ela é do Rio Grande do Sul, teve a oportunidade de conhecer a Universidade da Dublagem há 2 anos e deseja entrar no futuro no curso. A gente teve a presença aqui também, ó, de uma... O rapaz, eu perdi aqui, da Argentina, Ulisses, aí. Fã de Cavaleiros da Argentina, cara. Eu agora perdi o nick aqui, porque também vai passando muito rápido, a gente às vezes se perde. Mas foi Vichon Lee. Completamente aqui, o pessoal vai colocando aqui, eu não faço nem ideia. Eu sou, pela primeira vez que estou usando essa ferramenta, então para mim, putz, sua voz é maravilhosa, obrigado. Puxa, Vichon Lee, ó. Não é a minha, é a Deus. A Vichon Lee aí de Argentina, lá da Argentina. Aí a Cami Andrômeda dizendo que também pretende entrar para a dublagem. Isso tudo aí é aquilo, cara. Você vê que como você é um cara também que às vezes não... Quando tu apareceu hoje, assim, a galera vem... Toma de assalto mesmo, com certeza. Aí, agora, uma coisa importante, eu sempre falo, quem já fez curso comigo ou quem trabalha comigo, eu falo assim, mais importante do que... é saber que toda profissão é trabalho. A dublagem, eu sempre brinco, tem gente que fala assim, eu quero ser dublador. Primeiro, mas eu não sou ator ainda. Então faz o curso, vê se é isso que quer. Porque no dia a dia brincar de dublar é muito legal, mas é trabalho.
Eu falo assim, eu brinco que nem futebol, ser jogador de futebol deve ser legal pra caramba. Aí você fala assim, putz, tem que treinar, tem que jogar no frio, na chuva, no sol, concentrar, não sei o que. Pô, já não é tão legal assim. É trabalho. Então a gente tem que gostar muito do que a gente faz, não pensar no dinheiro. O dinheiro é uma consequência do seu trabalho e se entregar de corpo e alma mesmo. E aí as coisas vão naturalmente acontecer na sua vida. Isso é super importante, porque tem muita gente que vê assim, os caras, dublador ganha bem, não sei o que lá, mal sabe quanto a gente rala. E assim, Tá vendo? putz, a gente, pô, eu trabalho 12 horas todo dia. Se não dá para trabalhar menos? Putz, até não dá, entendeu? Porque você atinge um determinado patamar de coisas para fazer que não tem como você trabalhar menos. Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito feliz no que eu faço. Então, quando eu entro lá no estúdio, eu entro às 9 e saio às 10, 10 e meia, eu faço o que é... Eu estou sempre... Quem já conviveu comigo, vê lá comigo, estou sempre de bom humor, sempre feliz no que eu estou fazendo, coisa e tal, porque isso é importante. Porque se não for assim, esquece. Hein, Leone, a gente falou sobre a questão do Homem-Aranha aqui, mas no nosso primeiro bloco ainda. Gente, depois a nossa live vai ficar disponível no YouTube também, para quem quiser assistir. Vai estar lá, quem quiser acompanhar depois. Não, acredito que na terça-feira já vai estar online. Eu queria também aqui agradecer ao apoio que a gente está tendo aí também do pessoal da Canicos, aí, o nosso Kitsune, que eu já falei, que vai produzir as camisas do Curumim e vai mandar. Só que como aqui a gente está tendo ainda esse problema aí de pandemia, de entrega de correio e afins, a gente ainda não está com o material produzido da Canicos. E lá tem, cara, uma pancada de personagens e tudo mais. Quem quiser pode entrar lá, né? E aqui vamos pegar uma última pergunta aqui do Work Art Studio, que perguntou ao Ulisses se você lembra do seu último trabalho. Qual foi o último trabalho? Putz, o último trabalho foi ontem. Ontem não, foi sexta-feira. Eu estou dirigindo um game, que eu não posso falar o nome, e eu também fui em outra empresa dublar um game que eu também não sei o nome. Eu já pergunto, porque a gente tem um problema de sigilo, que não pode falar nada, coisa e tal, que eu dublei amanhã. Dublei não, a gente fez a localização, eu passei a manhã inteira fazendo voz para um personagem lá. Então, foi os últimos 2. E aí, segunda-feira, a gente retoma o trabalho do game que eu estou fazendo e das séries que a gente está dublando lá. Ou seja, além do trabalho de diretor da dublagem, você ainda continua bem ativo na dublagem, né? Não muito ativo, mas, assim, as pessoas viram e mexem me perguntam, Ulisses, posso... teórico, eu vou falar o termo, mas assim, posso te chamar aí? Posso usar a sua voz? Pô, me chama que eu vou. E até bom, eu sempre falo assim, eu não tenho muito tempo para poder dublar, mas é bom, é importante para mim, porque eu me renovo toda vez que eu vou para um outro estúdio, porque você acaba vendo novas pessoas, conversando com outros profissionais sobre o que está acontecendo, e trocando informações. Surgiu um cara aqui novo, que saiu lá da... o cara tá dublando bem, não sei o que. Isso é importante para a gente renovar o elenco, porque não dá para você... Eu falo assim, na década de 90, 2000, a gente tinha 5, 6 empresas. Hoje, em São Paulo, são aproximadamente 25 empresas. Então, nessas 25 empresas, imagina você conversar com todo mundo. É muita coisa rolando. Então, não tem aquele dia, olha, hoje vamos nos reunir, vamos falar sobre os talentos novos, as coisas que estão surgindo. Não, a gente vai no dia a dia trocando essas informações surgindo. Então é importante às vezes a gente sair para dar um ar lá fora, para saber o que está acontecendo no mundo, porque todo mundo acaba vivendo na sua redoma. Então é super importante trocar, conversar e saber exatamente o que está acontecendo no mundo da dublagem propriamente dito, porque e mesmo assim a gente troca figurinha com o pessoal do Rio para saber como é que está acontecendo aí, o que está acontecendo, para a gente se inteirar e pensar na dublagem num todo, não numa empresa de dublagem, estou fazendo o meu, não. O que a gente pode contribuir para a dublagem no Brasil? O que a gente pode fazer para dar um norte para a nossa dublagem?
como a gente pode melhorar. E aí é super importante esse canal com as pessoas que gostam de dublagem, para a gente poder também ter embasamento do que eles estão achando dos novos talentos, porque, entre aspas, às vezes é tudo muito bonito. Ai, é linda, mas e a dublagem em si? Por que não sei o que lá? Porque a gente também sempre fala assim, o pessoal às vezes reclama muito da dublagem, às vezes de produtos novos, mas reclama no canal errado. Reclama para mim, para você, para o vizinho, não reclama para o órgão lá. Não fala, pô, por que não põe em tal empresa? Porque a partir do momento que coloca numa empresa séria, melhora a dublagem. Com certeza, com certeza. É isso aí. Então, eu vou fazer um pedido, até a Clara até falou que tem um marido, o nome dele é Shun, cara. Olha bem isso aí. Claro, ela é muito especial, essa menina. Putz, agora eu vou errar a cidade, porque eu sou terrível. Eu sei que ela é do Nordeste, eu fui fazer... A mãe dela, muito gente boa, ela tem... enfim, é uma pessoa muito especial. Eu queria, Ulisses, a gente encerrar. Eu queria te fazer um pedido que eu acho que é o pedido que você mais deve ouvir. Eu ia pedir uma chamada do Shun pro canal do Curumim, cara. Senão. Tá, eu vou fazer 3 coisas. Eu tenho que falar 2 coisas antes, assim. Primeiro, tem muita gente que usa a minha rede social para pedir vozes. Manda um wiki, uma corrente de Andrômeda para o meu irmão, não sei o que lá, para minha namorada. É assim, não é sendo chato. Se eu faço para um, eu tenho que fazer para todos. Não vai ser o caso da Curumim, que a gente... Então, pessoal, super entendo o carinho, coisa e tal. E eu tenho uma frase que a Fernanda Montenegro fala: não me pede de graça aquilo que a única coisa que eu posso vender, que é o meu talento. Então, e eu não posso atender todo mundo. Se for, entre aspas, até meio chato falar assim, putz, se o cara quiser pagar, a gente até faz. Não é o meu objetivo ficar vendendo, não é isso. Mas não dá para ficar atendendo todo mundo. Manda para minha mãe, para o meu tio, para o meu irmão, para minha prima. Então, eu não grito para ninguém. A menos que for um serviço. Estou pagando mim, e eu vou soltar um wiki, um corrente de Andrômeda para a gente encerrar. Pode ser? Claro. Ike! Corrente de Andrômeda! Ike! O Curumim tá vindo aí! Assista! É muito legal! Gente, valeu pelo carinho, valeu muito. Eu que te agradeço, Ulisses. Obrigado pela presença, pela disponibilidade. Galera, a gente vai ficando por aqui. Essa posição de não poder responder todo mundo, de gritar, coisa e tal, porque é muito chato. Porque, juro por Deus, senão a gente passa o dia inteiro gravando recadinho. É verdade. Aí, ó, até o nosso colega aqui falou, já pensou o padeiro entregando pão de graça o dia inteiro? É isso aí. Eu ia gostar, né? Eu gosto de um pãozinho, mas... Ó. Gente, muito obrigado. Até semana que vem. Tá, de sábado ainda é surpresa, mas a de domingo já está mais do que certa. A nossa live de domingo que vem, não percam. Vai ser fantástico também, tanto quanto o Ulisses e os outros mestres de dublagem que a gente teve o prazer de trazer aqui. Então, até a semana. Ulisses, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês, grande abraço. Pode mandar os comentários lá, vou tentar responder, apesar de eu ser muito fraquinho no Instagram, no Facebook, mas a gente tenta responder. Gente, valeu pelo carinho, no que precisar, estamos aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau.